Eles vêm aos milhões, insensíveis, destrutivos, prontos para destroçar qualquer soldado russo que tenha o azar de cruzar seu caminho. Putin os conhece e teme. Seus soldados morrem de medo no campo de batalha, enquanto a Ucrânia libera um enxame capaz de acabar com a guerra, tornando-se uma força imparável. As linhas de frente russas estão sendo inundadas por uma arma já conhecida pelos capangas de Putin, drones FPV. O inimigo vai sentir, disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em discurso no Dia do Armeiro Ucraniano, em 13 de abril. Ele continuou declarando que a Ucrânia se tornou uma grande força como desenvolvedora de armas, e o principal fator que impulsiona esse desenvolvimento são os milhões de drones FPV que a Ucrânia está produzindo agora. Eles prepararam o caminho para as ações atuais da Ucrânia. Drones interceptadores, híbridos de drones com mísseis de longo alcance e sistemas robóticos que a Ucrânia desenvolve, só existem porque a invasão de Putin forçou o país a desenvolver capacidade com drones FPV. A Rússia criou um monstro que agora devora as forças de Putin no campo de batalha. Zelensky afirmou que a indústria de defesa da Ucrânia já produz milhões de drones FPV por ano. Os drones ucranianos estão alcançando distâncias inéditas, com o recorde atual de 1.750 quilômetros, ou 1.087 milhas, para um ataque, prestes a ser superado à medida que modelos como Flamingo, Neptune e Ruta seguem em desenvolvimento. Mas o lugar onde os milhões de drones ucranianos estão sendo mais sentidos é na linha de frente. Os números provam isso. À medida que a indústria de defesa da Ucrânia evolui repetidamente, os resultados são vistos nos números recordes de baixas que a Rússia está sofrendo. De acordo com a Al Jazeera, a Ucrânia registrou 35.351 baixas confirmadas somente em março, com drones sendo responsáveis por 96% dos russos mortos e feridos. Essa taxa de baixas foi 29% maior que em fevereiro, tão alta que a Rússia nem pode culpar os 3 dias extras de março. Compare os 3 primeiros meses de 2026 com o ano passado para ver os verdadeiros recordes. Neste momento, a Rússia está sofrendo 316 baixas para cada quilômetro quadrado da Ucrânia que conquista. No ano passado, eram 120 baixas. Quase 3 vezes mais soldados russos morrem pelo mesmo território. São os milhões de drones produzidos pela Ucrânia que causam a maior parte dos danos. Os percentuais variam conforme a fonte. O próprio Zelensky diz que os drones agora são responsáveis por cerca de 90% das baixas russas, o que está mais ou menos de acordo com as afirmações da Al Jazeera. Na linha de frente, Ilya Mashina, comandante do 431º Batalhão Separado de Sistemas Aéreos Não Tripulados da Ucrânia, estima esse número em cerca de 80%. Mas deixando de lado as discussões sobre o percentual, a mensagem que precisa ser enfiada nos ouvidos de Putin é clara. A revolução dos drones da Ucrânia está destruindo a Rússia. Os terrores no céu só vão ficar mais fortes e mais capazes. Isso só ocorreu devido ao rápido crescimento do setor de defesa da Ucrânia, que não teria acontecido se o desejo imperial de Putin não tivesse superado sua lógica. A Ucrânia já era um importante exportador e fabricante de armas. Segundo o Kyiv Post, o país foi o 10º maior exportador de armas do mundo em 2016, com vendas de apenas 528 milhões de dólares. Esse número ficaria bonito na sua conta bancária, mas é insignificante comparado aos bilhões de dólares que países como a Rússia e os Estados Unidos ganham vendendo suas armas. Além disso, o veículo nota que muitas exportações ucranianas eram equipamentos soviéticos reparados e revendidos. Atualmente a situação mudou. Os milhões de drones que a Ucrânia fabrica anualmente não só destroem soldados e equipamentos russos, mas também sustentam uma nova indústria de defesa. Uma indústria que chama atenção na Europa toda e mais recentemente no Oriente Médio, pois a experiência da Ucrânia em robótica aérea e terrestre começa a atrair investimentos capazes de aumentar a produção de drones de milhões para dezenas de milhões. Em breve falaremos novamente sobre o rápido crescimento da indústria de armas da Ucrânia. Afinal, é o motivo por trás da grande mudança que estamos vendo no campo de batalha neste momento. Antes, vamos focar nos drones FPV da Ucrânia. Embora Zelensky esteja se referindo a todos os drones da Ucrânia quando menciona o número de milhões, os drones FPV representam a maior parte do que a Ucrânia está produzindo. Eles também estão se tornando a força imparável com a qual os soldados da Rússia simplesmente não conseguem lidar. E para explicar o motivo, vamos nos colocar por um momento no lugar de um soldado russo, graças a uma reportagem brilhante do Telegraph que explica exatamente como é encontrar um dos drones FPV da Ucrânia no campo de batalha. Você avança sorrateiro entre destroços e vegetação queimada do campo de batalha. Ambos mostram o que ocorre em uma guerra aparentemente sem fim. Você encontra a cobertura e se esconde.
Você ouve um zumbido fraco acima. Espiando lá fora, vê drones circulando. Você não sabe se são drones FPV destrutivos ou de reconhecimento, que chamarão drones FPV para sua posição. Você só sabe que precisa se esconder de novo para não ser visto pelas câmeras dos drones. Não que isso importe. Sem você saber, drones FPV fazem mais do que voar. Espreitam em grama alta e florestas, prontos para atacar soldados russos que tentem avançar. Drones FPV voam dentro de prédios, pois seu tamanho pequeno permite passar por janelas e frestas. No fim, são os drones que te encontram. Mesmo tentando se esconder, o grande número de drones FPV da Ucrânia permite ao país vasculhar todas as vastas zonas de morte que criou. O zumbido aumentava enquanto os drones vasculhavam o prédio destruído onde você se abrigava. Quando o zumbido virou uma cacofonia ensurdecedora, já era tarde para fugir. O drone te atingiu, você está fora da guerra. E muitos outros terrores voadores aguardam seus companheiros. Milhares de soldados russos compartilham esse destino, ao serem enviados às zonas mortais criadas pela Ucrânia. Essas zonas de morte, que se estendem por dezenas de quilômetros além das linhas de frente, levam a Ucrânia a usar diversas armas para retardar avanços russos, canalizar tropas para pontos específicos de emboscadas de artilharia e eliminar ataques antes que comecem. Trincheiras e dentes de dragão bloqueiam essas zonas, impedindo a passagem de tanques e blindados. Rolos de arame farpado são espalhados, obrigando os soldados russos a avançarem devagar para evitar ferimentos. Por trás disso, estão os drones FPV, usados há centenas e sempre vigiando. São eles que atacam os tanques presos nas valas. Drones FPV costumam ser a última coisa que um soldado russo vê ao tentar cortar arame farpado. Isso ocorre porque a Ucrânia agora pode produzir milhões desses drones, permitindo a existência das zonas de morte. Sem drones FPV, essas zonas de morte seriam como defesas tradicionais usadas em várias guerras terrestres. Valas e arame farpado são defesas usadas desde o surgimento dos tanques. Os drones são o componente adicional. E eles são tão eficazes não apenas porque a Ucrânia se tornou mestre na tecnologia por trás dos drones FPV, mas também porque encontrou uma maneira de fabricar esses drones em grande escala. Mesmo enquanto a Rússia ataca seu território, a Ucrânia desenvolveu uma indústria de fabricação de armas que se tornou a inveja do mundo inteiro. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se você está gostando deste vídeo, lembre-se de se inscrever no canal para acompanhar nossos novos vídeos. Sabemos que a Ucrânia está produzindo milhões de drones, segundo Zelensky. A questão agora é como a indústria de defesa ucraniana, antes dependente da venda de equipamentos soviéticos reparados, se tornou o gigante atual. A evolução dos processos de desenvolvimento de drones na Ucrânia foi fundamental. No começo da guerra, os fabricantes de drones ucranianos eram desorganizados. Eles dificilmente eram fabricantes no sentido tradicional. Frequentemente, um fabricante era um engenheiro de TI adaptando drones comerciais em casa para transformá-los em armas letais. Ou um grupo de voluntários que começava a produzir drones para atender a Ucrânia. O Grupo Lazar exemplifica bem essa postura faça você mesmo. Agora, como uma das principais unidades de drones das Forças Armadas da Ucrânia, o grupo foi criado por um ex-produtor de TV ucraniano com recursos e vontade de desenvolver drones. O produtor fez exatamente isso junto com voluntários. Agora, esse produtor, Pavlo Yelizarov, é o vice-comandante da Força Aérea da Ucrânia. Esse tipo de trajetória ascendente reflete o que foi vivenciado pela indústria de drones da Ucrânia e pelo seu setor de defesa como um todo. Nos últimos 4 anos, fabricantes de drones ucranianos passaram de operações improvisadas em porões para empresas que mantêm a vantagem da Ucrânia na guerra e devem ser fundamentais para a sua economia no pós-guerra. Fabricantes de drones ucranianos, como a startup de IA Swarmer, agora estão listados na Nasdaq. Produtores fecham acordos com empresas nos Estados Unidos e Europa, trazendo investimentos essenciais para ampliar a fabricação e desenvolver novas gerações de drones FPV que vão infernizar a vida dos soldados russos na Ucrânia. Os números por si só mostram o quanto os drones têm desempenhado um papel fundamental na expansão do setor de defesa da Ucrânia. Antes da invasão de Putin em 2022, o setor de defesa da Ucrânia era subfinanciado e dependia da venda de equipamentos antigos. Mas desde então, seu valor aumentou muito. Segundo a Escola de Economia de Kiev, o setor de defesa ucraniano agora vale 6,8 bilhões de dólares americanos, 6 vezes mais que em 2021. A Ucrânia possui cerca de 1.200 empresas privadas de defesa, capazes de produzir armas avaliadas em 50 bilhões de dólares se receberem investimento suficiente.
A Ucrânia criou uma indústria de 50 bilhões de dólares americanos em 4 anos, mesmo sob bombardeios, com os drones como peça central. A introdução do sistema Brave One foi fundamental para sistematizar a produção de drones na Ucrânia. Lançado em abril de 2023 e totalmente estatal, o Brave One permite ao governo da Ucrânia conceder subsídios a desenvolvedores de drones e outros fabricantes de armas. Dezenas de milhões de dólares foram investidos nesse programa para apoiar desenvolvedores de drones na Ucrânia a criarem negócios, não operações improvisadas. Swarmer, já citado, foi um dos muitos beneficiados pelo Brave One. Essa empresa listada na Nasdaq recebeu um impulso com um investimento de $48 mil do Brave One, o que permitiu que a companhia crescesse até se tornar o que vemos hoje. Mecanismos de negócios tradicionais estão assumindo o controle, permitindo a produção de drones citada por Zelensky. Pequenas empresas se fundiram com grandes fabricantes de drones, concentrando cerca de 80% da produção de drones da Ucrânia em poucos grupos que cresceram após o país perceber o valor dos drones FPV e outros veículos não tripulados. O investimento no esforço de guerra tornou a indústria de drones ucraniana um grande negócio. Novamente, os números mostram tudo. Segundo o Kiev Independent, a Ucrânia produziu 4,5 milhões de drones em 2025. Voltando 2 anos antes, os números eram muito menores. Apenas 300 mil drones foram produzidos em 2023. Esse é o mesmo número de drones que os Estados Unidos planejam produzir nos próximos 2 anos. Claro, os Estados Unidos gastam muito mais em armamentos muito mais avançados do que a Ucrânia está construindo, mas vamos supor que a Ucrânia seja envolvida em uma guerra onde os drones são a resposta para muitas das questões de redução de custos. Suponha uma guerra com o Irã, que utiliza drones Shahed baratos para atacar instalações. De repente, 300 mil drones em 2 anos parecem pouca coisa, e surge uma lacuna que poderia ser preenchida pelos fabricantes ucranianos de drones vendendo seus produtos para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Esses tipos de acordos tornará essencial a capacidade da Ucrânia de produzir milhões de drones por ano após a guerra, durante a reconstrução econômica. A Ucrânia mudou a guerra terrestre com drones FPV, e outros países buscarão essa tecnologia ucraniana quando não for mais essencial contra a Rússia. Mas vamos voltar ao campo de batalha por um momento. Para a Ucrânia, neste momento, vender drones para outras nações é menos importante do que inundar o território disputado com drones. O avanço da indústria de defesa nacional permite que a Ucrânia dependa menos de outros países para sua defesa do que em qualquer outro momento da guerra com a Rússia. Vimos grandes avanços desde o início da invasão até hoje. Quando Putin enviou tropas para a Ucrânia pela primeira vez, foi a corajosa defesa inicial da Ucrânia que empurrou as forças russas para trás e definiu o que se tornariam as linhas de batalha que temos visto desde então. No entanto, a defesa precisou ser mantida. Durante anos, o motivo pelo qual a Ucrânia conseguiu sobreviver e continuar lutando foi por causa da ajuda militar que recebeu de outras nações. Essa ajuda ainda está chegando, é claro. Segundo o Ukraine Support Tracker do Instituto Kiel, a Ucrânia recebeu cerca de 316,7 bilhões de euros, mais de 373 bilhões de dólares, em ajuda dos Estados Unidos e Europa nos últimos 4 anos. É muito dinheiro e tem sido vital para a Ucrânia. Essa ajuda fez com que a Ucrânia, em alguns momentos, precisasse seguir as regras de uso de armas impostas por seus aliados, como se viu em vários casos em 2025. Os Estados Unidos suspenderam temporariamente a ajuda militar e inteligência à Ucrânia, mas depois retomaram o apoio. Os Estados Unidos criaram um novo método de aprovação dos ATACMS contra a Rússia, que serviu para bloquear seu uso pela Ucrânia. A Ucrânia voltou a usar os ATACMS, mas depender de ajuda estrangeira a obrigou a lidar com os altos e baixos de uma situação geopolítica turbulenta. Avançando para 2026, o setor de defesa nacional da Ucrânia se expandiu a tal ponto que o próprio país agora fornece 82% das armas, equipamentos e munições adquiridos pela Agência de Aquisição de Defesa da Ucrânia. Um ano antes, esse índice era de 46%, indicando que a maioria das armas compradas para as Forças Armadas da Ucrânia vinha de parceiros estrangeiros. O Ministério da Defesa da Ucrânia informou em fevereiro que a capacidade de produção do país cresceu 50 vezes, desde o início da guerra, suprindo mais de 50% das necessidades das Forças Armadas ucranianas. Essa mudança para a autossuficiência não era prevista por Putin e não ocorreria se a Rússia fosse a força avassaladora na Ucrânia, que ele afirma ser. Quando Zelensky fala da Ucrânia produzir milhões de drones por ano, não se refere só ao impacto deles no campo de batalha. A eliminação de milhares de soldados russos por armas criadas na Ucrânia chama a atenção, mas o essencial é o caminho que levou o país a esse ponto. A Ucrânia está cada vez mais autossuficiente, graças em grande parte aos drones.
Os drones da Ucrânia podem futuramente gerar bilhões de dólares para o país com a venda de armas e hoje possibilitam fechar acordos de defesa e atrair milhões de dólares do Ocidente, contribuindo na defesa contra as forças de Putin. Milhões de drones não resultam só em dezenas de milhares de russos mortos por mês, mas também indicam um futuro melhor para a Ucrânia após a guerra com a Rússia. Haveria como ampliar ainda mais a produção de drones na Ucrânia? Com certeza. Existe uma lógica muito simples aqui. Quanto mais dinheiro a Ucrânia conseguir, seja por meio de compras diretas de parceiros, doações, empréstimos ou ajuda militar, mais forte o setor de fabricação de drones do país pode se tornar. Já notamos o aumento contínuo da produção nesse setor. De 300 mil drones fabricados em 2023, a Ucrânia chegou a 4,5 milhões em 2025, como dissemos anteriormente. A meta do país para 2026 é ainda mais ambiciosa. A Euromaidan Press informa que o vice-ministro da Defesa da Ucrânia, Serhii Boyev, afirmou ao quadro de desenvolvimento da Força Operacional da OTAN que a Ucrânia pretende fabricar 7 milhões de drones em 2026, podendo superar esse número. Em junho de 2025, o ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Amirov, disse que o investimento em drones permitiu ao país produzir 10 milhões de unidades por ano. Assim, 7 milhões de drones em 2026 podem ser 2,5 milhões a mais que o produzido no ano anterior, mas ainda ficam 3 milhões abaixo da capacidade da Ucrânia há quase um ano. E quem sabe, essa capacidade pode ter crescido ainda mais, devido a investimentos adicionais da Ucrânia na consolidação de tantas empresas de fabricação de drones, que antes eram fragmentadas no país. O principal é que a Ucrânia já pode inundar as linhas de frente com milhões de drones FPV feitos no país. Essa enxurrada já afoga milhares das forças de Putin e pode virar uma onda gigante. Tudo que a Ucrânia precisa é de mais tempo e dinheiro. Se obtê-los, a revolução dos drones iniciada pelo país salvará a nação durante a guerra e nos anos seguintes. Agora, neste vídeo, focamos predominantemente nos drones FPV, mas a Ucrânia tem muito mais a oferecer do que isso. Atualmente, a Ucrânia usa drones com inteligência artificial que superam a guerra eletrônica russa para destruir a logística e equipamentos estratégicos na retaguarda. Enquanto drones FPV atacam soldados russos na linha de frente, The Martian faz os soldados russos pagarem na retaguarda. Saiba mais no nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, certifique-se de se inscrever no The Military Show para ver mais da nossa cobertura e análise dos comentários mais recentes de Zelensky. Muito obrigado, como sempre, por assistir.